Vamos falar agora sobre perguntas leves. O que são perguntas leves? São perguntas de sim ou não e não necessitam que a outra pessoa invista muito na resposta. Essas perguntas elas vão possibilitar que você leve a conversa para qualquer assunto ou também que você consiga já gerar um pouco de investimento da outra pessoa. É muito importante você ter consciência de quando você está falando alguma coisa, contando alguma história. Por exemplo, se você estiver improvisando baseado na associação de assuntos, a gente já viu isso, você associou o assunto, isso me lembra de tal coisa, você começa a falar, pô, isso me lembra de uma vez que eu fui num sushi, foi legal pra caramba, e eu me lembro que a gente se divertiu, e a comida tava ótima, tinha um garçom que tinha um sotaque engraçado, enfim. Você conta uma história divertida ali, mas só que se a outra pessoa que estiver ouvindo, ela não tiver ainda envolvida na conversa, for um pouco tímida também, muitas mulheres também, principalmente no começo da interação, ela vai estar mais fechada, entendeu? Principalmente se você abordou ali durante o dia, para conhecer, acabou iniciando uma conversa durante o dia, e ela ainda está meio, sabe, um pouco desconfortável, um pouco tímida. Então você não pode depender que as outras pessoas sempre conduzam a conversa. Se você contar uma história para uma pessoa que é tímida, uma pessoa que ainda não está se sentindo confortável para começar a falar, não sabe direito o que falar naquele momento, aí você vai contar a história e o máximo que ela vai te dizer depois disso é legal, interessante. Alguma coisa bem simples assim, ela não vai se envolver muito para contribuir de uma forma que você possa desenvolver a partir disso. E quando só uma pessoa começa a falar e a outra fica só dando essas pequenas respostas, fica meio que um investimento desigual. Então é muito importante que você consiga investimento dessa outra pessoa também, para que ela comece a se envolver na conversa, comece a compartilhar histórias dela também, comece a ficar confortável para compartilhar histórias dela também. E a gente pode ajudar isso com as perguntas leves. Você já reparou que muitos palestrantes, quando estão falando com as pessoas, contando alguma história, alguma coisa do tipo, eles sempre interagem com o público. É muito importante essa interação. Eles sempre perguntam alguma coisa do tipo: quem já fez isso, levanta a mão. Quem acha que é isso, levanta a mão. Diga qual é a sua opinião. Quem tem uma opinião para dar sobre isso? Ah, qual é a sua opinião? Às vezes tem essa dinâmica numa palestra. E é importante para que as pessoas se sintam envolvidas ali. Então é muito diferente você contar uma história ou algum fato que aconteceu com você para outra pessoa, sem nenhum tipo de envolvimento dela, ou você envolver ela na sua história, você trazer ela vai se sentir muito mais dentro da sua história, muito mais envolvida e muito mais confortável para compartilhar experiências dela. Então, por exemplo, essa história aqui do sushi, eu tô falando, poxa, eu fui no sushi, foi super legal, bababá, eu posso contar a história inteira, mas se eu lançasse aqui uma pergunta leve, que é uma pergunta de sim ou não, uma pergunta que você realmente não vai se importar muito com a resposta dela, você não está esperando uma grande resposta, você só está esperando que ela responda, só isso, e comece a ter esse pequeno investimento. Depois a gente vai lançar outras perguntas, que eu vou falar logo em seguida, sobre perguntas médias, perguntas mais profundas, que aí o investimento vai se tornando cada vez maior. Mas nesse primeiro momento, perguntas leves vão gerar aquele investimento inicial, aquele pequeno investimento para ela começar a se envolver na sua história. Então eu estou falando sobre sushi. Então vamos ver aqui, ó. Eu estava falando sobre sushi, bababá, eu posso já fazer uma pergunta. Vem cá, você gosta de sushi? É uma pergunta de sim ou não. Ela pode falar que sim ou que não. Se ela falar que não, eu posso usar o lance do sushi e associar com outra coisa. Por exemplo, ah, você gosta de sushi? Poxa, que eu fui num restaurante japonês. Ela fala que não, ah, não gosto muito. Eu fui num restaurante japonês esses dias e a comida é boa. Inclusive, esse mesmo dono, ele tem um restaurante também, tem uma rede de pizzarias, né? Eles trabalham com pizza, com massas. Pizza, você gosta? Você curte uma pizza assim, de mussarela? Ah, eu curto, sério? Poxa, que legal também. É que eu sou assim, eu gosto de frequentar restaurantes, eu gosto de me alimentar bem, principalmente com pizza, né? Que é meio. As pessoas costumam fazer um pouco de dieta, esse tipo de coisa, mas eu não. Eu sempre vou pra pizza, eu gosto de um. Que tipo de pizza que você gosta? Qual o seu sabor preferido? Ah, eu gosto de não sei o que, sei lá, qualquer sabor. Pode ser que ela não dê uma resposta muito grande. Sério, meu sabor preferido é mussarela. Pode falar o que quiser, eu vou num evento, eu vou num rodízio, vai ter todas aquelas pizzas
com sabores incríveis, calabresa com doce de leite, não sei, aqueles sabores bizarros. E sempre as pessoas vão experimentando um pouquinho de cada. Mas se deixar, eu fico só na mussarela, essa é a grande verdade. A minha paixão mesmo é pizza de mussarela. Você tem alguma que você curta, assim, que você coma mais? Aí você já vai jogando. Eu já usei aqui a regra do eu vou primeiro, para falando que eu gosto desse sabor, pergunto o sabor dela. Aí eu vou entrando nesse assunto com ela, tá? Mas digamos que eu quero continuar. Por que eu mudei de assunto aqui? Para evitar falar de algo também que ela não tem interesse nenhum. Porque se eu continuasse a minha história ali falando só sobre sushi, contando as coisas que eu fiz no restaurante japonês, sendo que ela não se interessa muito, ela não gosta muito, poderia, nesse começo eu quero achar coisas que a gente tenha afinidade, para a gente começar a criar uma conexão. Então, eu posso contar essa história depois, eu posso continuar contando, mas nesse momento eu estou buscando coisas que nós tenhamos em comum para que a gente possa criar uma pequena conexão ali e ela possa se sentir mais confortável e se abrir mais. Então ela falou que não ali, eu já associei o sushi com pizza, que é outro tipo de comida, e levo para esse assunto, que ela gosta. Mas digamos que ela gosta do sushi, então eu vou continuar aqui, ó, vai lá. Poxa, você gosta de sushi? Pergunta leve. Ela fala, gosto, nossa, muito bom, nossa, eu fui num restaurante, você sabe que tem um restaurante perto de casa e eles vendem pra mim, na minha opinião, o melhor sushi que eu já comi na minha vida. O temaki deles é tipo enorme, assim, gigantesco. E eu começo a falar do restaurante japonês, eu começo a falar e eu posso perguntar, e você gosta de temaki? Qual o prato que você mais gosta lá? Ah, eu gosto também de temaki. Ah, mas qual que é o que você pega? Salmão, camarão? Salmão, nossa, você gosta de salmão também. O meu preferido é aquele salmão completo, aí vem aquele cream cheese em cima, assim, nossa, é delicioso. Eu lembro que eu fui lá a última vez, bababá, e aconteceu isso, aí o garçom tropeçou, foi engraçado, ele tinha um sotaque, tal, tal, tal. E geralmente quando você vai pra jantar ou você vai pra almoçar. Então, perguntas que são meio... não tem muita importância, ó, ela vai pra almoçar ou vai pra... vou pra jantar. E aos poucos eu vou buscando um investimento mais dela. Repara que eu uso primeiro a pergunta leve, que é a pergunta de sim ou não. Você gosta de sushi? Sim ou não? Você come bastante? Você come muito? Sim ou não? E aos poucos eu posso ir levando para uma pergunta mais avançada. Qual é o sabor que você mais gosta? Que é uma pergunta mais média. Que a gente vai falar sobre as perguntas médias logo em seguida. Então aí ela começa a se envolver na conversa, ela começa a falar um pouco. Pode ser que numa dessas ela já se empolga e fala, nossa, o sabor que eu mais gosto, assim, o que eu mais gosto no sushi é a sobremesa. Eu gosto de ter umas sobremesas japonesas ali, uns temakis de sorvete, uns negócios, umas coisas meio doidas assim, e eu gosto pra caramba. Mas ela já investiu falando isso, falando que gosta dessa particular coisa. Nossa, você gosta de sorvete, aí você já pode levar pra sorvete, já associa, já leva. Então, o objetivo da pergunta leve nesse caso é trazer um pouco de investimento dela. Então quando você estiver conversando com uma pessoa, com uma mulher, que ela não está investindo muito, só você fala, só você fala, só você fala, e ela não corresponde, a grande solução para isso são as perguntas e começar pelas perguntas leves. Então você começa jogando perguntas leves para ela ir se envolvendo na conversa, na situação que você está falando, certo? Uma coisa a deixar claro é que a pergunta leve também, ela serve para você mudar drasticamente de assunto. Você pode usar a pergunta leve para levar para o assunto que você quiser. Então, por exemplo, você está conversando ali sobre, sei lá, sobre viagens, digamos assim. Você está conversando sobre viagens. E nessa conversa você está falando, mas cara, eu quero falar para ela sobre uma lanchonete de hambúrguer que eu conheci que é muito boa. Então, como é que eu saio da viagens e levo para esse outro assunto? Simplesmente eu posso usar uma pergunta leve. A pergunta leve você não tem hora para usar, você pode usar a hora que você quiser para levar para um assunto que você queira. Então, vou levar para esse assunto no caso da hamburgueria aí. Vem cá, você curte lanche, assim, você curte hambúrguer? Pergunta leve, sim ou não? Ela vai dizer que sim ou que não. Ah, gosto. Como? Normalmente. Sério, nossa, eu fui numa hamburgueria esses dias, perto da minha casa. Mas é tão boa essa hamburgueria. Nossa, essa hamburgueria é deliciosa. Eles têm uns hambúrgueres grandes assim, e é caseiro. Então é mais saudável ainda do que esses
essas outras hamburguerias que são meio fabricadas, assim, meio congelado. Eles fabricam o próprio hambúrguer, é suculento, é delicioso, é suculento. Recomendo muito que se você gosta de hambúrguer, recomendo muito que você coma esse hambúrguer. Enfim, e começa a falar. Nesse exemplo, eu posso ir jogando mais coisas. Posso ir falando que tipo de lugar, me fala uma hamburgueria que você já foi, que tipo de lugar você costuma frequentar assim para comer. Posso já jogar essa coisa da comida. Você come bastante, você come que nem eu fiz na outra pergunta. Então, você pode criar também um preset de perguntas para cada assunto. Nesse caso do assunto da comida, você pode ter curiosidades específicas quando você estiver falando sobre comida, certo? Então, perguntas leves no assunto música. Você gosta de música? Você curte sertanejo? Você curte Red Hot Chili Peppers? Você sabe cantar? Então são perguntas que ela só vai poder responder com sim ou com não. A partir disso, você pode levar para o assunto que está sendo falado aqui nessa pergunta leve, ou usar essas perguntas numa história que você esteja contando, ou algum fato que você esteja compartilhando com ela, que vai gerar um pouco de investimento dela, o investimento inicial. Assuntos filmes. Você já assistiu o filme De Volta para o Futuro? Você curte a atriz Angelina Jolie? Você curte filmes de comédia? Você curte ir ao cinema? Então, esses são exemplos de perguntas leves que você pode já tirar e começar a aproveitar isso nas suas próprias histórias, nos próprios assuntos que você quiser falar. No começo você anotou os assuntos que você tinha que falar, você já pode preparar uma pergunta leve para esses assuntos, ok? E outra vantagem da pergunta leve também é que no começo as pessoas, elas, principalmente quando elas estão naquele estado mental ainda de desinteresse, não está muito envolvida na conversa, essas pessoas costumam ter um pouco de preguiça de responder perguntas muito difíceis, perguntas que fazem pensar demais. É aí que a pergunta leve, ela entra para ajudar, porque é uma pergunta que você não precisa pensar muito, você só tem que falar sim ou não. Se eu perguntasse para ela logo no começo da conversa, me fala aí qual que é a sua banda de rock preferida. Pode ser que ela falasse, eu gosto de várias. Não sei dizer assim, eu curto várias assim. Então, quando a pessoa responde assim, no começo da conversa, alguma coisa do tipo, dá uma resposta de não sei, sei lá, não sei o que, significa que não tem interesse suficiente nessa conversa, você lançou uma pergunta muito, que requer muito investimento dela e ela não está disposta a dar esse investimento ainda. Então, a gente lança uma mais fácil. Por exemplo, já direciona para a banda que você quer saber se ela gosta ou não. Então, você pode perguntar, você gosta de Red Hot Chili Peppers? Gosto. Putz, você gosta de Red Hot? Nossa, tem umas músicas deles que são sensacionais. Aí você já pode falar das músicas do Red Hot que você gosta, perguntar as músicas que ela gosta do Red Hot, perguntar se ela já foi em algum show do Red Hot, que é uma pergunta leve. Você já foi em algum show deles? Sim ou não? Eu já fui no show, eu tenho vontade de ir no show, enfim. E você começa a entrar nesse assunto, aprofundar. Cada assunto que você entra, tenta aprofundar ao máximo nele, não fica só na superfície. Cada assunto ele tem uma infinidade de coisas que você pode tirar dele. A gente vai te passar isso daqui a pouquinho com o preset de perguntas também, que vai permitir que você pegue um assunto e desenvolva o máximo possível desse assunto. Você vai cavando cada vez mais o assunto e vai buscando dela, trazendo dela mais informações, você vai conhecendo mais ela vai te conhecendo mais e aos poucos vocês vão ficando mais confortáveis, certo? E logo em seguida, depois da pergunta leve, é que nós vamos lançar as perguntas médias e profundas. Agora eu vou passar um exercício para vocês começarem a praticar as perguntas leves, certo? Eu quero que vocês criem 3 perguntas leves para cada um dos assuntos a seguir. Primeiro assunto, viagens. 3 perguntas leves em viagens. Segundo assunto, comida. E terceiro assunto, esportes. E o segundo exercício que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês contem uma história e insiram perguntas leves nessa história para gerar investimento. Então você vai contar qualquer história, pode ser até uma história que você já tenha associado no começo do curso, naquela parte de associação, isso me lembra de, então algo que você já associou ali no começo, você pode pegar essa mesma associação, essa mesma história, ou fato que você associou ali na hora, e adiciona perguntas leves nisso.
Comece a colocar perguntas leves nas suas histórias e em tudo que você disser para gerar investimento da outra pessoa. Ok? Então na próxima aula vamos falar sobre perguntas médias. Até lá!